Bom dia a todos. Bom, a gente postou, no caso, a gente gravou, né, um vídeo com o pessoal da Alfa que assessorou a gente na construção de uma casa e uma coisa estranha, a gente vem recebendo mensagem de pessoas criticando, porque no vídeo eu falo que você não deve confiar plenamente em um japonês. E é inacreditável que tem pessoas que se sentiram ofendidas por esse comentário meu. E eu comecei a receber mensagem inacreditável, porque eu não fui nem marcado no vídeo, mas me acharam. Então, deixa eu explicar uma coisa. Por que que eu falei aquilo? E continuo com a mesma opinião, tá? Quando a gente decidiu construir essa casa ela tem uma churrasqueira dentro da cozinha, uma churrasqueira de pedra. Foi difícil achar uma construtora que aceitava fazer isso. E então já deu essa dificuldade de encontrar uma construtora disposta a encarar essa coisa diferente. Aí a gente ficou preso em duas que aceitavam fazer. E a diferença de preço entre uma e outra era de 7 milhões. A gente levou a casa desenhada, a gente levou a planta da parte da churrasqueira, outra empresa que era responsável pela churrasqueira. E é dentro da casa, fechado com vidro. E a gente teve muita dificuldade de encontrar quem fazia, quem estava disposto a acompanhar a gente num projeto desse tipo. E duas construtoras levou adiante a conversa, só que a diferença era de 7 milhões de uma construtora para outra. E além dessa diferença, o prazo de entrega era absurdo. Uma fazia em 3 meses, a outra em 8. Então a gente, 7 milhões mais barato e 5 meses de diferença de prazo, vamos fazer com essa. Que a casa que eu moro, que é essa que está aqui atrás de mim, foi eles que construíram. A casa, eu não tenho reclamação. Só que aí, a gente nunca gravou conversa alguma, a gente sempre foi na confiança. Então, nas primeiras conversas, foi deixado claro, olha, a casa já vai vir toda murada, a casa já vai vir com aquela cerca de alumínio, foi tudo prometido, tudo prometido. E o prazo também, certeza, 3 meses você faz essa casa, faço, 3 meses eu faço essa casa, assinamos tudo. Passado um mês, como a casa é do lado da casa que eu moro, eu via que ninguém aparecia aqui. Passado um mês, ninguém sequer botou o pé aqui no terreno. Aí entramos em contato com a construtora, o que está acontecendo, por que não começa a obra, e a gente foi informado que eles não tinham quem fazia o muro em volta da casa, e sem aquele muro não podia começar. Conversamos com eles e decidimos a gente procurar uma empresa para estar fazendo esse muro, e eles autorizaram, e deram uma data para a gente entregar essa casa murada. Corremos atrás, pagamos do bolso, gastamos 700 mil para fazer esse muro. Entregamos na data combinada com a construtora e mesmo assim eles não entraram na obra, não começaram a obra. Mesmo a gente fazendo tudo isso daí. Aí alegaram que teriam que fazer um reforço no terreno. Pediram mais 500 mil ienes para fazer esse reforço no terreno. Aceitamos pagar esses 500 mil ienes e nada da obra começar. Passado um tempo, alegaram que a gente devia vender o terreno, porque o terreno não era bom, sendo que a minha casa é do lado do terreno e eles construíram e venderam. Então quer dizer que um passo para o lado o terreno é bom, um passo para o lado o terreno não é bom. Então eles queriam mais 5 milhões para estar fazendo um trabalho naquele terreno e construir a casa. A gente procurou advogado, procurou tudo. Para a gente romper o contrato com eles, teria uma multa de 20% do valor do contrato, que daria mais de 5 milhões nessa multa. Eles colocaram nós numa situação que a gente não tinha para onde correr. A gente era obrigado a construir. Eles obrigaram a gente. Ou você constrói, ou você paga a multa. Porque nesse terreno a gente não vai fazer, sem esse reforço. E obrigaram a gente a estar gastando mais 5 milhões para fazer esse reforço estrutural. Depois de muita briga, o advogado deixou bem claro que a gente não ganharia essa causa, que a gente ia perder essa causa. A gente se viu obrigado a aceitar. E lá se vai mais 5 milhões, certo? Aí passou a hora de escolher as coisas. Sentamos, escolhemos tudo, foi colocado tudo num papel. Na hora que essa casa começou a ser feita, a gente viu que começou a não aparecer coisas que nós escolhemos.
Aí eles alegaram que a marca do que a gente escolheu não era bom, não era bom. E eles, por decisão própria, colocaram de marcas superiores. Só que nós escolhemos aquilo não pensando em marca, pensando na beleza daquilo. Então, não, a gente vai te entregar uma casa com tudo da Lixil, mas eu não pedi isso. Eu pedi aquela determinada porta, aquela determinada campainha, porque era bonito. E eles falaram, a gente não vai pôr. Só que na hora que eu escolhi, foi aquilo, assinou, estava assinado aquilo lá. Outra coisa que o advogado também disse, não adianta, tem uma letrinha miúda aqui, ó, falando que se ele quiser ele pode pôr outra por falta de produto. Então foi indo, até que chegou num momento absurdo, que eles cometeram um erro muito grande, numa altura de uma porta. Aí a gente entrou em contato com o chefe de Tóquio. Aí o chefe prometeu que havia demitido esse japonês, que era o engenheiro da obra, havia demitido ele e colocou um outro responsável. Tivemos mais uma surpresa de mais uma obra extra que ninguém conseguia explicar o que era aquele valor, simplesmente somava e não aparecia esse valor, certo? No final das contas, a casa ficou o mesmo preço da construtora mais cara, o mesmo preço, igualou o mesmo valor, tá? Ou seja, eles deram um preço baixo pra gente fechar com eles, pra gente assinar com eles. As coisas que a gente reclamou, que a gente escolheu, não foi colocado, coisa e tal, as letrinhas miúdas. Ah, mas você devia ter lido o contrato, blá blá blá. Foi lido, não é um negócio dessa grossura, complicado, gente, é complicado. Então chegou num ponto que a gente começou a bater em cima do chefe da construtora. E ele falou para nós, ele falou, eu quero um vídeo, eu quero uma gravação, eu quero algo que prova o que vocês estão falando. Aí eu falei, tem aqui, ó, tem um monte de testemunha. Não, isso não vale de nada. Eu quero uma gravação, que vocês não estão mentindo. Olha o ponto que chegou. Aí a gente falou, a gente não tá mentindo, é a nossa palavra. E não teve conversa, mesmo, eu tinha umas 5 testemunhas alegando o que a gente havia pedido, que não foi feito, entendeu? Então, no final das contas, resumindo, ficou a opinião deles, é isso, ponto final. A casa ficou perfeita, ficou, porque foi o que nós desenhamos e foi feito o que nós pedimos. Só que se fosse para ter todo esse nervoso, toda essa raiva, a gente teria feito com a outra construtora, que construiu uma mansão de um amigo meu em Nagoya. Então a gente teria feito com eles. Então, continuo com a... e para piorar, tá? Na hora, duas coisas. O muro que nós construímos em volta da casa, na hora que a gente foi pagar a casa, a gente falou o seguinte, e o dinheiro do muro? Já que vocês não fizeram um muro, a gente ouviu a seguinte frase, você fez porque você quis. Eu falei, não, eu fiz porque eu queria a casa dentro do prazo. E sem esse muro, vocês alegaram que não dava. Quem alegou? Fulano de tal, você tem prova? Ou seja, eles não devolveram o dinheiro do muro, a gente pagou 2 vezes o muro, tá? Não tem a cerca, foi alegado que em momento algum eles prometeram essa cerca para nós, a gente não tem prova também, e no final das contas a gente descobriu que o tempo todo ainda era aquele mesmo engenheiro, que ele não foi mandado embora porcaria nenhuma, colocaram só o moleque lá para ficar responsável, e o moleque passava tudo para ele. Então a gente foi muito enganado, e continuo falando, continuo repetindo, não dá para confiar. Não dá para confiar, tá bom, gente? Então não é maldade, é simplesmente a situação, tá bom?